Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, vai tudo bem contigo, vai tudo bem com a tua família? Estamos aqui iniciando mais um vídeo. Eu quero apresentar essa série de estudos. Eu vou deixar uma playlist aqui de estudos acerca das 7 igrejas do Apocalipse, tá? Eu vou deixar aí na sequência. Iremos gravar esse vídeo de uma forma espontânea, de uma forma clara, com o objetivo de edificar a sua vida e trazer aí luz acerca das Sagradas Escrituras. Eu me chamo Pastor Robson e esse é o canal Momento da Palavra. E eu peço a você que você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, ative o sino da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Se encontra lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu queria ler esse texto com você. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amados, nós sabemos que Jesus, ele deu essa revelação a João. João estava ali preso na ilha de Patmos, um senhor já idoso, o último dos apóstolos, e o Senhor deu essa revelação falando acerca das coisas futuras. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro da revelação. Apocalipse significa o livro das últimas coisas, né? É onde revela aquilo que ainda vai acontecer nessa terra. Então, quando ele fala às igrejas, ele fala diretamente ao anjo daquela igreja, que nós sabemos que é o pastor daquela igreja, né? Então, cada igreja que Jesus direcionou João para que falasse, falar ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmina, Filadélfia, Tiatira. Então, todas essas igrejas, ela tinham um líder, tinha um pastor que estava à frente daquela denominação. Então, quando voltamos lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 16, ele vai dizer o que era essas 7 estrelas e o que era os 7 candeeiros, tá? A partir do versículo 16 vai dizer assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, essas 7 estrelas significa que eram os anjos, né, das 7 igrejas, como nós falamos. Então, o que eu posso aprender aqui? Que eram os homens de Deus que estavam recebendo aquela mensagem. E os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, vai dizer: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de couro. Então ali eram as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e as 7 estrelas eram os anjos das igrejas. Então foi dirigido às 7 igrejas e às 7
anjos das igrejas, que significava o pastor daquelas igrejas. Então, amados, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha ensino, ela tinha ortodoxia. Ortodoxia significa o ensino correto, aquilo que é reto, é o ensino correto das escrituras. Mas só que a igreja de Éfeso, ela não tinha ortopraxia. A ortopraxia é a prática da ortodoxia. Ela tinha o ensino, era uma igreja zelosa, tanto que Jesus fala para João direcionar essa carta ao anjo daquela igreja, e o Senhor fala: eu conheço as tuas obras, vocês têm zelo, vocês têm todo cuidado, conhecem a palavra de Deus, mas eu tenho, porém, uma coisa contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, voltando um pouco lá em Apocalipse, aliás, lá em Atos capítulo 19, versículo do 1 ao 41, vai nos falar da estadia de Paulo naquela cidade. Paulo ele ficou durante 3 anos ali em Éfeso, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho. E nós sabemos que um grande avivamento aconteceu naquela cidade. Aquela cidade houve, né, um impacto muito grande através do evangelho que estava chegando naquele lugar, através da vida do apóstolo Paulo. Porque avivamento, amados, não é barulho. Avivamento não é apenas barulho, mexer com as emoções, mas avivamento é mudança, é vida com Deus. Então, ele ficou ali durante 2 anos na escola de Tirano, muitos milagres foram feitos pela mão do apóstolo Paulo, um grande avivamento aconteceu naquela cidade, né, a ponto de aqueles que tinham pecados confessaram os seus pecados, livros de magia foram totalmente queimados em praça pública, mostrando claramente que o evangelho estava causando um grande impacto ali na cidade de Éfeso. Aí depois de 40 anos depois da fundação da igreja, Jesus enviou essa carta aos crentes daquela comunidade. Então, o seu conteúdo revela que a igreja havia perdido o foco. Paulo passou por aquela cidade, pregou o evangelho, houve um grande avivamento naquela cidade, mas depois de 40 anos, o povo, a igreja de Éfeso, havia perdido o foco. Então, houve a necessidade do Senhor escrever aquela igreja, né, porque ela, ao invés de acontecer avanços, estava acontecendo retrocessos na igreja de Éfeso. Então, ela era uma igreja ortodoxa, né, ela tinha o ensino da palavra, tinha doutrina, ela era uma igreja de testemunho aprovada. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, eu conheço as tuas obras. Então, ela era uma igreja zelosa, uma igreja que tinha zelo, uma igreja incansável. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 também vai dizer, eu conheço tanto o teu labor, o como vocês, né, se afadigam na obra, o quanto vocês têm, na verdade, a disposição de me servir, vocês são zelosos, vocês fazem a obra. É uma igreja resistente, né? Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 3, quanto à tua perseverança, e tens perseverança e suportaste por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Ou seja, era uma igreja resistente, uma igreja que realmente cumpria com aquilo que o Senhor determinava, ou seja, não esmorecer, praticar a obra, ser uma igreja resiliente, uma igreja zelosa, mas nós vamos ver, amados, que a igreja de Éfeso, ela tinha tanto zelo, tanto cuidado com a doutrina, com o ensino, ela era uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja que realmente iria fazer a diferença, mas eles perderam o foco. E qual foi o foco perdido? O primeiro amor. E isso traz para as nossas vidas um grande ensinamento. Muitas vezes somos zelosos pela obra, muitas vezes somos cuidadosos, temos o zelo com a liturgia,
o zelo com o culto, com aquilo que vai ser falado, com aquilo que vai ser ministrado, uma preocupação exagerada com tudo aquilo, e lógico que tem que ter esse cuidado, mas só que não adianta ter tudo isso e não ter o amor, perder o primeiro amor, a essência da adoração. Então foi isso que essa igreja perdeu, uma igreja que deixou amar, uma igreja que tinha ortodoxia, mas foi uma igreja que deixou o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 vai dizer: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então aquela igreja abandonou o essencial, o amor. Foi uma igreja que deixou amar. E o amor foi substituído por uma religiosidade vazia. Foi substituído por uma religiosidade vazia. Eles abandonaram o primeiro amor. Eles eram religiosos, zelosos, tinham ortodoxia, mas não tinha ortopraxia. Eles abandonaram o primeiro amor. A prática na igreja de Éfeso não era constante. Eles não praticavam tudo aquilo que eles tinham de tanto zelo, mas eles mesmos não praticavam a palavra do Senhor. Então, o amor foi substituído pelo zelo. O amor foi substituído pela religiosidade. Apenas estar na igreja não é suficiente. Apenas ter uma doutrina boa, uma liturgia, um cuidado, não é o suficiente. Se nós perdermos o primeiro amor, nada disso adianta. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, que se não tiver amor, de nada adianta. Se não tiver amor, de nada vai adiantar. Eu posso ter o dom de profetizar, eu posso ter o dom de falar a língua dos homens, dos anjos, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 3, e eu passo-vos a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o que nós podemos perceber que a igreja de Éfeso, ela tinha tudo isso, mas eles não tinham amor. Então não adianta todo o cuidado, toda a ortodoxia, todo o zelo que eles tinham, não adiantava nada, porque eles perderam o essencial, o primeiro amor. Como Paulo diz, 1 Coríntios 13, 1, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o amor que tem que estar nos nossos corações. Então essa igreja, ela deixou o essencial. É uma igreja que abandonou o primeiro amor. Então, amados, para finalizarmos aqui, uma igreja que precisava equilibrar essa ortodoxia com o fervor espiritual. Era uma igreja que tinha o cuidado, o zelo com o ensino, com cuidar da obra, cuidar do templo, cuidar da estrutura, mas não tinha mais o fervor espiritual, não tinha mais o amor de Deus que queimava no coração por salvação de almas, por arrependimento, por quebrantamento. Foi uma igreja que perdeu a sua identidade cristã. Então eles precisavam equilibrar isso. Eles precisavam fazer um exercício de memória, como está no versículo de número 5 de Apocalipse capítulo 2. Lembra-se de onde você caiu. Igreja de Éfeso, lembre da onde você caiu, aonde começou, aonde que aconteceu a queda. Lembra? O Senhor convida essa igreja a um exercício de memória, lembrar de onde eles caíram. Era necessário também uma mudança de atitude. Lá no versículo 5 de Apocalipse 2 também vai dizer sobre isso: arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Arrependa-se, porque o evangelho, amados, o evangelho é arrependimento.
é arrependimento, é metanoia, é mudança de mente, é transformação da nossa mente. Então, o arrependimento não deveria ficar circunscrito apenas a uma emoção, a um emocionalismo, não. O arrependimento daquela igreja, o Senhor convida aquela igreja, convida todos nós, vivendo hoje como igreja do Senhor, a nos arrepender. Atos capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então o Senhor convida a igreja de Éfeso, e essa é uma palavra também para os nossos dias, e convida a igreja do século 21 ao arrependimento, à volta ao primeiro amor, a volta a primeiras coisas. E isso não é opcional, mas é uma determinação do Senhor. A subsistência espiritual da igreja depende do equilíbrio entre intimidade com Deus e ortodoxia. Não adianta conhecermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta toda a teologia que eu tenho. Não adianta tudo isso se de fato eu não tenho intimidade com o Senhor. Então o Senhor convidou aquela igreja a voltar às primeiras práticas, a voltar ao primeiro amor. Eu deixo esse vídeo no início desse estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós teremos aí durante a semana, durante toda a semana, colocando vídeos aqui no canal. Segunda-feira, né? Segunda, quarta e sexta, nós estaremos aí colocando vídeos sobre o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje foi a primeira igreja, a igreja de Éfeso, e depois nós iremos, né, estudar sobre, no próximo vídeo, sobre a igreja de Esmirna. Amém, meus queridos? Eu deixo mais uma vez aí esse agradecimento, agradeço aqui os inscritos no canal, que Deus abençoe a vida de cada um, retribui na vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui apenas com o objetivo de abençoar vidas, né, de abençoar aí o seu ministério e a sua trajetória espiritual. Esse que vos fala é o pastor Robson Silva, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Antes, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal Momento da Palavra, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.